Bom, estamos recebendo na manhã desta quinta-feira, feriado aí, na terça deixa a cabeça da gente, né, meio confusa. Mas estamos recebendo aqui o Procurador-Geral do município de Brusque, Dr. Rafael Maia, para tratar de vários assuntos, mas dois aqui são prioridade, que é a questão daquelas 28 famílias lá do bairro Limeira, que ocuparam uma área industrial, e a prefeitura teve a sensibilidade de buscar a resolução do problema. E a semana passada eu entrei em contato com o procurador porque eu recebi um questionamento a respeito de quando que o processo de ocupação, ocupação também, porque não deixa de ser uma ocupação dos novos lotes dessas 28 famílias definitivamente vai acontecer. E o outro assunto que a gente vai tratar aqui também tem a ver com a regularização fundiária urbana, até porque é uma situação muito semelhante ali de uma coisa para outra, mas de pessoas que têm seu terreno, têm seu imóvel e ainda não conseguiram regularizar. É sempre um desafio aí de quem assume a prefeitura resolver essas situações, principalmente para aquelas famílias mais carentes. Procurador, seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, tudo ótimo, sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio Cidade. Bom, vamos começar então com esse assunto aí das 28 famílias lá do Limeira Baixa. Deixa eu achar aqui o nome da rua. Fernando Lago. Esse Rodrigo Santos tem uma memória extraordinária. Fernando da Lago. Eu tinha marcado aqui, mas Fernando da Lago. Lá no final da Limeira. Isso. Área industrial. Lá na área industrial. 28 Ele é o famílias. PVC brusquense. Rodrigo Santos. Lembra tudo de Não, cabeça. só por curiosidade, tava se arrastando há quanto tempo esse assunto aí? Há muitos anos. Quando a gente entrou na prefeitura, se não me engano, em 2023, né? Sim. Foi 2023, a gente recebeu uma intimação aliás, o outro governo tinha já recebido uma intimação do Ministério Público para dar conta não necessariamente daquelas famílias, mas de empresas que estariam irregulares na zona industrial. Na época foram doados alguns imóveis, só que condicionais, né? As empresas teriam que cumprir algumas condições que elas mesmas propuseram quando receberam. Algumas delas não cumpriram e o município não tinha feito nada quanto a isso. Então havia uma cobrança do Ministério Público para a gente resolver isso. Então no bolo dessa situação tinha a situação da ocupação irregular, né? Porque ali é uma área industrial, não é para casas, tanto que não tinha ligação de água, ligação de esgoto, né? Era uma situação bem precária. E aí entrou, claro, isso ganhou prioridade para nós, né? Porque isso é mais importante reassentar aquelas 28 famílias do que uma empresa que eventualmente não tinha cumprido, embora também foi resolvido paralelamente. E aí a gente tinha, claro, a opção de entrar com uma ação, né, Dirley, e retomar o imóvel para o município. A gente não quis fazer isso, realmente pensando na sensibilidade daquelas famílias. Então, a primeira ideia que a gente teve foi tentar realocá-las para aqueles apartamentos que foram devolvidos nos apartamentos que foram feitos lá no governo Paulo Essel, né? Do Minha Casa Minha Vida, o Jardim Sesquicentenário, alguns imóveis foram devolvidos porque as pessoas não cumpriram lá o financiamento, embora curto, não foi cumprido. E a gente ali teve uma resposta negativa da Caixa, porque seria uma burla da fila, né? E tem pessoas que estão na fila e a gente não podia fazer isso. Então a gente teve que buscar uma outra alternativa. E aí que a gente encontrou esses terrenos, que a gente tem feito há alguns meses já, Adley, esse trabalho de mapear os imóveis do município. A gente não tinha um catálogo de quais são os imóveis do município, a gente não sabia, então ficava dependendo de alguém se lembrar que tem um terreno do município em algum local. Então a gente conseguiu encontrar esse local que tinha alguns lotes, número suficiente para reassentar todas aquelas famílias, e aí começou um trabalho de convencimento das famílias, né? E a gente teve, na verdade, sorte, porque elas contrataram um advogado que atuou de uma forma muito responsável, o Dr. Wagner Butch, que as representou muito bem e facilitou essa conversa delas compreenderem que, embora não fosse o melhor dos mundos, porque elas queriam ficar lá, né? Muitas delas. Claro que não naquela situação, elas queriam regularizar, mas
realmente ficar lá. E eu entendo, né? Eu entendo. Mas isso não era possível, né? Até pelo aquele zoneamento, pela forma da ocupação, não era possível. E elas compreenderam isso. Então a gente conseguiu fechar o acordo, algo que eu fui até cético no começo do processo, com todas as famílias. Então nenhuma família ficou de fora. Todas aceitaram o acordo. O acordo foi homologado judicialmente aqui pela doutora Miolanda, a juíza da Vara da Fazenda, e com isso ele passa agora a ter validade plena. E é claro que as pessoas querem que elas querem saber quando que elas se mudam, e elas realmente têm razão. Porém, com a assinatura do acordo e homologação, deu início ao processo da prefeitura terminar de regularizar para uso o imóvel. Então a gente precisa da ligação de água, da ligação de esgoto, da drenagem e da ligação de luz. A parte que cabe do município já está sendo feito. A questão da água, a questão da drenagem, do esgotamento, está toda sendo feita já. Já a parte da Celesc é algo que não depende diretamente do município. Então a gente tem conversado, tem sensibilizado a equipe da Celesc a seguir com a ligação de luz que será paga pelo município, inclusive, né? E a gente acredita, Adilei, que até o final do ano a gente consiga regularizar definitivamente aquela localidade para que eles comecem então a construir. O que eu posso dizer, né, para essas famílias é que elas, ao menos, não precisam ficar preocupadas com o prazo que elas têm para sair do imóvel, porque esse prazo de 1 ano, ele começa a contar a partir do momento que o terreno que elas receberam estiver pronto e regularizado para começar a construção. Então, o relógio não começou ainda a rodar. Foi esse o questionamento que eu fiz para você, que havia essa dúvida. Não começou. E a gente também pediu para o CEPLAN ter uma sensibilidade, assim, de dar prioridade para análise desses processos. São processos simples, porque também não são casas muito grandes, não são prédios, né? E né, que eles tenham uma tramitação o mais rápido possível para quando entrarem com os projetos, eles poderem já ser avaliados o quanto antes para eles poderem começar a obra. Até porque é interesse também do município desocupar aquela área para dar a ela... Não só a questão insalubre que esse pessoal está vivenciando. Né? Exato. E a destinação correta, porque porque após a retirada das casas... Bota a imagem de 2023... Março de 2023. Eu fui até lá, conversei com o Fabrício, que é morador, inclusive. E... É uma situação completamente insalubre, né? Até, inclusive, o que me chamou a atenção, doutor Rafael, foi uma situação que eu acho que na imagem não vai aparecer, mas de uma caixa de água, porque não tinha nem água potável, tem. Sim. E de uma caixa d'água, viu, Rodrigo, que era bem no meio, a via deve ter o quê? Uns 100 metros no máximo. E essa caixa d'água e passava fio de energia por cima, uma coisa bem maluca, bem doida mesmo, bem totalmente insalubre. Essa imagem é de 2023, tá? Que eu tive lá, o Fabrício tem entrevistado ele nessa ocasião, ele entrou em contato aqui com a Rádio Cidade na época, mas só para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de pouco mais de 3 anos atrás, praticamente. Só uma curiosidade, talvez já foi comentado aqui em outra oportunidade. A ocupação se deu por algum acerto comercial com alguém intermediou alguma coisa que esse pessoal começou a chegar ali? Houve alguém que enganou? Esse pessoal foi enganado? Foi. Muitas pessoas compraram os seus imóveis, entre aspas, né? Seus lotes que não poderiam ser vendidos, de uma pessoa que não era o empresário que assumiu o imóvel. Porque o empresário que assumiu acabou não fazendo nada, ou fazendo, se eu não me engano, fez um galpão, mas acabou não ocupando. Daí, por isso, a retomada do imóvel pelo município. E, por incrível que pareça, Adilei, porque ele também teve culpa, né? Porque você recebe um imóvel gratuitamente do município, não implanta ali a empresa, aí tudo bem, pode acontecer uma crise, algo, agora nem toma o cuidado necessário para que ele não seja invadido, que foi o que aconteceu. E, por incrível que pareça, teve uma ação judicial onde ele pedia indenização pelas benfeitorias, diga-se, as casas. O empresário queria que o município pagasse a ele o valor das casas que foram construídas pelas pessoas.
E esse processo era tão absurdo que eu fui pessoalmente no tribunal defender, que eu falei, olha, se a gente perder isso aqui, eu vou embora, porque não, aí o mundo acabou, né? Aí não tem mais lei. E a gente, felizmente, venceu esse processo e não tivemos que pagar essa benfeitoria, que na verdade foi... Para o município foi uma malfeitoria. Que vai ter o custo de realocar todas as pessoas depois de derrubar todas essas casas para poder liberar o imóvel para uma outra empresa se instalar, trazer impostos, emprego para as pessoas de Brusque. Mas alguém ganhou alguma coisa ali? Quem? Alguém que eu digo que intermediou Não, essa porque venda? na verdade, provavelmente na verdade sim. caíram em golpe. Cair em golpe. Mas aí é só uma questão que apareceu. Essa pessoa é identificada, de repente se entrou com algum processo criminal contra isso, Então, porque, né? Porque houve um golpe. Me parece que sim, eu não tenho aqui os dados, mas pelo que eu soube, houve uma ação criminal porque isso muita gente não sabe, e é importante que os ouvintes saibam, que você vender um imóvel não incorporado, esse loteamento Não legalizado. ilegal, né? Isso é crime, né? Sim. E essa pessoa foi processada, se eu não me engano, condenada. Mas eu não tenho os dados para te dar Foi aqui pela agora. prefeitura? Foi pela Não. Pelo Ministério Público, né? Nós estamos falando criminal. nós estamos falando de quantas famílias ali? 28, né? 28, mas 90 pessoas, 90 pessoas mais Por ou aí, menos. Aí são 28 lotes que a prefeitura está destinando? É. 28. Fazer um intervalo, Pra cada posso? família. Bastante coisa. Posso fazer um intervalo? Pode, claro. Depois a gente continua. Fazer um intervalo, são 8h26 e a gente volta. Esse assunto pode tomar o programa inteiro, porque ele é muito interessante a gente trazer o que a prefeitura fez porque uma doação. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. 32. Estamos aqui com o procurador Rafael Maia, do município de Brusque. Rodrigo, desculpa, te cortei. Não, mas eu tinha que fazer na verdade, não é uma pergunta, na verdade é um comentário sobre isso. E eu quero. Porque é o seguinte, Rafael, quando estivesse aqui, eu acho que faz um ano mais ou menos, para falar sobre esse mesmo assunto, e agora passou esse tempo e ainda a solução não está resolvida, mas eu quero parabenizar você, sua equipe, pela sensibilidade em lidar com o assunto. Por quê? Ia dizer isso. Por que sensibilidade? Se você vê pela televisão, não precisamos ir muito longe. Aconteceu em Florianópolis, eu lembro de um caso, acho que foi em Navegantes, em Itajaí, casos onde o pessoal chega de manhã cedo, de madrugada, com máquina, tudo claro, tem ordem judicial, não é nada ilegal, mas chega com máquina pega para derrubar tudo e pronto, aí deixa a família, às vezes com criança lá, e vocês ficam, né? Enfim, no relento. Vocês estão tendo pelo menos essa sensibilidade de tentar resolver na base do tempo, dando um espaço de tempo bastante legal, um ano, para resolver o problema. Porque outras situações foram muito mais graves. E aqui você está dando uma possibilidade dessas famílias que caíram no golpe, sim, a gente está vendo, tem uma transição digna. Claro, essa foi uma grande preocupação nossa, né, Rodrigo? Eu não queria ver essas cenas da televisão, eventualmente uma criança, uma mãe sendo, né, eventualmente desalojada pela polícia, não era isso que a gente queria. Por isso que o acordo foi tão importante. A sensibilidade da juíza também, porque Sim. não é uma ação própria, não é uma ação comum. Eu fui lá conversar com ela para explicar essa nossa preocupação e ela prontamente entendeu, a promotora de justiça também. Então é uma solução que foi construída com muitas mãos, assim, especialmente, novamente, a sensibilidade das famílias, porque o Dilei comentava que, mas elas ganharam o imóvel, né? Sim, claro, ganharam o imóvel, mas por quê? Por que outras pessoas também não ganharam? Porque nesse caso o município foi culpado. E quando eu digo a gente, não é a pessoa que está lá, não é o prefeito, o André ou eu, porque não importa em qual governo foi. O André se candidatou para governar a cidade do jeito que ela está. A gente não pode chegar para as pessoas e dizer, mas isso aí não fui eu que fiz. Exato. Né? Então, como o município foi omisso, a verdade é essa, porque uma casa não se constrói em um dia. Então, a gente não pode ficar surpreso com uma construção de 28 casas. Então, houve uma falha grande de omissão do município na fiscalização. Isso é evidente, não é nem uma crítica, é um fato. Então, a gente não pode, nessa hora, se eximir da nossa culpa. Então, como houve uma culpa recíproca, né? Eles por construírem aonde não poderiam,
e a gente, por permitir que isso aconteça, eu penso que esse acordo foi o mais justo possível. Claro que o governo segue tentando encontrar outras saídas para enfrentar esse problema de moradia que a gente sabe que é grave aqui no nosso município. Agora tem esse programa do Casa Catarina e outros tantos, mas nesse caso a gente não tinha outra alternativa, né? Agora, só mais uma situação quanto a isso. Tem uma situação que até você falou, uma situação que não foi um erro foi um erro de governo, porque aquela casa não se ergueu em uma semana, né? Até eu vi uma busca aqui do satélite no Street View, tem coisa ali de 3, 4 anos que foi se enrolando. Muito bem. Concluída essa etapa, daqui a um ano o pessoal se muda. Porque, por exemplo, a prefeitura vai ter que fazer a limpeza do terreno, sim, vai ter que gastar, vai ter que despender para fazer sobre isso, vai ter que gastar do seu próprio, né? Sim. Para fazer a limpeza. Quais são os próximos passos? Por exemplo, a prefeitura já está com ação em andamento sobre a questão do dono do terreno de ter permitido. A partir de quais são os próximos passos para... E aí, claro, esse terreno fica disponível para que a prefeitura possa repassar para outra empresa? Isso. Aí isso vira uma decisão de governo, né? Tá. Não mais jurídica, porque ela pode repassar para a empresa, ela pode vender o imóvel, ela pode usar para fazer construir um equipamento uma coisa público. Isso ainda não está definido. A gente quer primeiro resolver o problema das famílias e aí depois, com calma, a gente resolve essa questão da destinação. Claro que ali, como é uma zona industrial, não vai poder ser para casas, né? Nem para um apartamento. Então vai ter que ser para indústria. Agora, se o modelo vai ser de cessão condicional, como era, ou de venda, eu não tenho essa informação agora, né? Existem essa situação da Fernando Lago ali, só quem teve lá para saber que a coisa era triste mesmo, é triste. O dia que eu tive lá, essa imagem que eu trouxe ali, era água parada, fétida, assim, era coisa terrível. Energia, água, né? Medonho, tá? Existem outros casos nessa mesma situação que estão com esse imbróglio também aqui, Então, Rafael? que eu saiba agora para te dizer, não, porque não é função da procuradoria, sim. Teria que perguntar pro CEPLAN ali, eventualmente tem, eu não posso dizer aqui que não tem, de repente um ouvinte vai dizer tem, porque a minha rua... pode ser. Assim, o que eu posso te dizer é que o REURB, agora entrando no outro assunto, ele serve também para isso. Tem muito imóvel em Brusque, porque o crescimento da cidade aqui, ele se deu de forma desordenada. Isso é um fato, né? Também não é uma crítica, é um fato. E a gente não pode olhar para isso 20, 30 anos depois e dizer, olha, vocês construíram irregularmente, vamos derrubar, não dá, a gente precisa regularizar, até porque tem lei para isso, não é só porque a gente quer. E nisso que o REURB entra, ele é muito importante, sabe? A gente começou aqui alguns anos atrás, né? E alguns deram certo, outros não. O modelo utilizado me parece que não funcionou, que foi de credenciamento de empresas. Então, o município indicava empresas para as pessoas. Muitas dessas empresas eram sérias, outras não eram, tantos que deixaram vários processos aí parados, receberam o dinheiro. Vocês devem ouvir isso aqui semanalmente, né? Eu já paguei o meu REURB e não saiu. E não pagou para o município, porque não tem taxa, não tem custo o REURB. Ela pagou para a empresa que fez todo o estudo, né? Ou deveria ter feito, e não entregou o serviço. A gente agora não está mais nessa modalidade, né? A gente não indica empresa, a pessoa procura a empresa que ela achar melhor, até também para privilegiar o livre mercado. E a gente regularizou, sabe, de lei, porque não tinha um pai. E tu sabe que o filho que tem, né, que o cachorro que tem vários donos, ele morre de fome. Então o REURB não estava lotado em nenhuma secretaria. Era uma comissão com membros de várias secretarias. Então não tinha alguém para responder por ele. E aí, na reforma administrativa, no começo do governo do André II, vamos dizer assim, né? A gente teve essa ideia de, olha, então bota aqui na procuradoria que a gente vai cuidar com carinho desse filho aqui. E aí criamos um cargo de chefe de regularização fundiária para isso, para realmente organizar, porque a gente entende que para muitas pessoas aquilo não é uma folha de papel, sabe? Porque para a gente entrega para a pessoa quando sai a matrícula do imóvel dela, é uma folha de papel. Para aquela pessoa é dignidade.
embora elas tenham uma casa e elas morem lá há anos, o fato de não ter um documento que prova, olha, você é dono dessa casa... Segurança, né? Faz além da segurança, além da possibilidade de venda, se quiser, de financiamento, enfim, isso tudo são questões financeiras. Agora, existe essa questão emocional que só estando lá, eu até os convido para a próxima vez que tiver uma sessão de entrega, que vão lá para sentir a emoção do ambiente. Assim, as pessoas ficam realmente emocionadas de agora terem uma folha de papel que diz para elas, olha, vocês são donas. E não acontece só com imóvel, né? Por exemplo, quem casa pega essa certidão de casamento, é uma folha de papel, é né? uma identificação. E olha para aquilo, não, mas isso aqui diz que eu tô casado, é importante, né? E a gente tem tido muito sucesso nesse ano. Teve é verdade, um período de adaptação, porque a gente criou regras mais claras do que poderia ou não ser regularizado, sempre com base na lei. E algumas pessoas não gostaram da nova regra, outras entenderam. Agora a poeira já baixou e os processos estão indo de forma bem rápida. A gente regularizou nesse ano o dobro do que tinha regularizado em todos os outros anos somados, né? Ao ponto dos processos judiciais, a juíza está suspendendo para dizer, olha, vai lá, vê se tenta o REURB e vê se não é mais fácil do que tentar aqui na via judicial. E mais barato também, muitas vezes. Então, a gente sabe que é importante e a meta é regularizar todos os imóveis de Brusque, porque ou a gente regulariza ou tira a pessoa de lá. O que não dá é para ter imóvel irregular. Claro que eu não vou fazer isso em um mês, porque tem muito imóvel irregular na cidade. Era muito comum que alguém pegasse um imóvel que ganhou de herança, aí repartisse em 10, vendesse o lote ou de contrato ou de boca. Vocês sabem, isso aqui é mato, né? E então tem muito caso assim, mas a gente precisa. Tem imóvel que não dá para, por exemplo, regularizar porque ele está em área de APP. Aí não é porque o município não quer, é porque a lei proíbe. Tem imóvel que está em cima do rio, não tem como, né? Uhum. E outros porque tem risco de deslizamento, que aí a Defesa Civil não libera. Então, nesse caso, qual é a nossa ideia? Olha, se não dá para regularizar, a pessoa vai ter que sair dali. O que não dá para deixar um imóvel regular. Isso não é fácil de fazer de lei, porque a gente mexe em feridas, né? Porque você tirar a pessoa da casa dela, não importa se a casa é grande, sabe, se é pequena, a casa é dela. Sim, é a Isso casa. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer o certo, não fazer o que é fácil, né? É assim que o prefeito guia as nossas ações ali e é assim que a gente segue. Muito bem. Obrigado ao Rafael Maia, procurador do município. Como eu disse, os dois assuntos são bastante interessantes. Poderíamos até fazer um debate maior aqui, circunstanciando aí outras situações, mas já foi bastante esclarecedor. Te agradeço, Rafael. Muito obrigado. Bom, eu moro aqui do lado, né, Edilene? Então, pois só me convidar que eu venho com o prazer. Vizinha. Obrigado mesmo. Um abraço.